A maioria das pessoas tem alguma história assustadora, sobrenatural, e com os inscritos da Terra do Medo não é diferente. Hoje eu vou contar pra vocês alguns relatos assustadores de vocês. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, Vitor! E aí, gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui. E antes de começar, vou pedir pra vocês deixar aquele like no vídeo. E quem gostar bastante, compartilha esse vídeo aí no seu Instagram, marca a gente, tá? Vamos então para as histórias de hoje. A primeira é da Lívia, mas a gente pode chamar ela de Ivy também. Eu vou ler o que ela escreveu pra gente. Oi, Cibele. Oi, Vitor. Como vocês estão? Eu me chamo Lívia, mas meu apelido é Ivy. Sintam-se livres para escolher como me chamar. Essa história é verídica. Hoje eu vou contar alguns acontecimentos que vivi na casa da minha avó, Maria, uma senhora doce e alegre que eu considero uma melhor amiga. Ai, gente, eu achei isso tão fofo. Fofo. Vamos ver se a história também é fofa, né? Vamos ver se a história é fofa. Conversamos sobre tudo. Ela me conta várias coisas. Fofocas de família, coisas do passado dela, entre outros assuntos. Mas eu sinto que ela não me conta tudo. Pois aquela casa onde eu cresci, acontecem algumas coisas que me deixam desconfortável, para não dizer com medo. E, gente, os títulos chamam muito nossa atenção. O título dessa história é O que minha avó não me conta. Ih, segredinhos de vovó. Segredinhos de vovó. Ai, aproveitar para mandar um beijo pra minha vovó também. Beijo, vovó. Tantas saudades. Tantas saudades da minha avó. Eu amo minha avó. Tantas saudades da minha avó. Eu cresci naquela casa. Eu fui criada pelos meus avós com todo o amor do mundo. E sem querer me gabar, eu sempre fui a neta favorita. Com os meus 7 anos de idade, eu me mudei. Eu fui morar com a minha mãe e meu padrasto numa cidade vizinha, mas é de lei. Eu passo o final de semana sempre com meus avós. Eu vou, tipo, sábado de manhã e vou embora segunda de manhã, porque eu estudo à tarde. Mais uma história em que eu faço uma adolescente e eu fico parecendo o meme da Abby. Eu carrego muitas lembranças de infância dessa casa. Algumas coisas eu até gostaria de esquecer, assim, mas eu vou contar algumas pra vocês. A minha avó e o meu avô, apesar deles serem muito carinhosos comigo, entre si eles não são um casal muito harmonioso. Eles acabam brigando bastante, tipo, toda hora eles estão brigando. E isso é uma coisa que me deixa chateada, que me irrita um pouco. Eu fico pensando, nossa, eles já são idosos, sabe? Por que não ter um pouco de paz? Como eles brigam muito, o clima da casa acaba ficando mais pesado. Mas até aí, eu acredito que seja normal, porque quando um ambiente tem muitas brigas, eu acho que é normal ficar aquele clima chato. Só que no passado, quando a minha mãe e o meu pai moravam nessa casa, eles tinham brigas muito piores. E minha mãe dizia que às vezes parecia que tinha alguma coisa dominando aquele lugar, fazendo com que essas brigas acontecessem e que essas brigas fossem cada vez piores. Às vezes parecia que os dois estavam completamente possuídos. E sim, gente, eu acredito que brigas podem atrair coisas ruins pro lugar, no campo sobrenatural mesmo, eu digo, sabe? Espíritos que acabam sugando ali a energia das pessoas. A minha mãe contou que em uma dessas brigas que ela acabou presenciando, tem uma cruz que fica em frente ao banheiro no corredor. Até hoje, tá? Até hoje tem essa cruz lá. Mas a minha mãe disse que em uma dessas brigas, essa cruz caiu no meio da briga. Só que a marca da cruz ficou na parede como se alguma coisa tivesse queimado e a fuligem marcou o formato da cruz. E não tem como ter sido os meus avós que derrubaram a cruz, brigando e tal, porque eles estavam até distantes, eles estavam tipo na sala e estavam super distantes dessa cruz. Mas mesmo assim ela caiu. E eu acho impressionante como essa casa nunca mudou. Eu digo em questão de decoração mesmo, posição dos móveis, tudo. Eu tenho 17 anos hoje. Que em breve farei 15 anos. É que breve completarei 15 anos. Eu tenho 17 anos hoje em dia e a minha vida inteira
eu nunca vi uma mudança nessa casa. E eu sempre fui uma pessoa que gosta de filmes de terror, de histórias sobrenaturais, de consumir esse tipo de conteúdo mesmo. Mas eu sempre fui medrosa ao mesmo tempo. Quando eu era criança, eu era muito apaixonada por boneca. Eu adorava brincar de boneca. E aí eu ganhei, certa vez, uma boneca bebezinha. Aquelas de plástico bem leve mesmo. Um plástico bem vagabundinho e tal, mas eu adorava essa boneca. Até um dia específico. E eu me lembro desse dia com todos os detalhes. Tava só eu e minha avó na casa nesse dia. Eu tava na sala brincando com a minha boneca e minha avó tava na cozinha fazendo a janta. Ela tava fazendo, inclusive, macarrão nesse dia. E enquanto ela tava lá, eu tava brincando na sala, feliz, papapá. Até que em certo momento, a minha avó me chamou pra jantar. E aí, gente, eu arrumei a boneca toda bonitinha no sofá. Botei ela sentadinha e tal, arrumadinha. Botei todos os detalhes bonitinhos. Eu lembro que nesse dia eu não tinha gostado do macarrão. Minha avó não me obrigou a comer, então eu voltei pra sala. Gente, quando eu voltei pra sala, a boneca tava toda bagunçada. O completo oposto do que eu tinha deixado. Ela tava com os braços levantados, sabe? Eu tinha deixado ela toda bonitinha, arrumadinha, e ela tava toda bagunçada, com os braços levantados. Se ela só tivesse virado e caído, não tinha como ela ter ficado sozinha naquela posição. A minha reação foi ficar parada, olhando. E enquanto eu tava ali travada, eu senti um calafrio enorme. E aí, quando eu finalmente saí do transe, eu saí gritando pra cozinha, atrás da minha avó. Ela até me deu uma bronca, porque eu fiz um escândalo daqueles. Só que eu fiquei apavorada. Daí a minha avó acabou doando a boneca, porque a partir daí eu não queria mais saber de boneca nenhuma. Ela teve que doar todas. Fosse boneca bebê, fosse Barbie, fosse Suzy, gente, todas. Essa experiência em si já foi bizarra e eu tenho certeza que isso não é comum. Mas hoje em dia eu ainda faço questão de ir lá visitar meus avós, ficar um tempo com eles, passar o final de semana. Inclusive, eu tenho meu quarto lá. Lá tem 3 quartos, que é o quarto dos meus avós, tem o meu quarto, que é o quarto também que meus primos dormem quando vão lá, e tem o quarto do fundinho. É assim que a gente chama. Quarto do fundinho. Nesse quarto, inclusive, é onde ficam as coisas de costura da minha avó. Aí eu tenho o costume de dormir muito tarde mesmo. E eu cansei de ouvir barulhos muito estranhos. E teve um dia que calhou de eu ir pra lá e minha prima foi dormir lá também. E ela também ouviu barulhos estranhos. A casa, quando fica de madrugada, fica toda apagada. A gente não deixa nenhuma luz acesa. E aí tava eu e minha prima nessa cama de casal no meu quarto, que a gente, né, uma cama grande, né, dá pras duas dormir tranquilamente. A gente tava ali deitada, mexendo no celular, quando ouvimos o barulho de alguma coisa caindo. Aí a gente decidiu não levantar, mesmo ouvindo o barulho, porque nesse momento a gente já tava se borrando de medo. Passaram alguns minutos e o barulho de coisa caindo ficou estrondoroso, ficou muito mais alto. A gente soltou um berro e se enfiou debaixo da coberta, a gente não foi investigar o que era. E até hoje a gente não entende porque os meus avós não acordaram nessa noite. Mas o pior foi que a gente sentiu um peso em cima da cama, como se alguém tivesse sentado ali do nosso lado. Aí foi demais pra mim, passou dos limites, eu levantei, acendi a luz pra ver se tinha alguém ali, mas não tinha ninguém. Só que mesmo assim, a gente não conseguiu dormir aquela noite. Porque a gente ficou com a sensação a noite inteira como se alguém estivesse observando a gente. No dia seguinte a gente contou pra minha avó e ela não acreditou muito. Ela achou que a gente estava pregando uma peça nela, brincando, querendo assustar ela. E foi a última vez que a gente ouviu barulho de alguma coisa caindo. Mas a minha prima nem dormiu mais lá. Essa foi a última vez que minha prima dormiu lá na casa dos meus avós. Mas eu já ouvi outras vezes. Teve uma vez que eu tava deitada nesse quarto e eu ouvi claramente a voz da minha avó me chamando no outro quarto, no quarto dela. Eu gelei porque eu sabia que não era normal, não era uma coisa comum. Eu levantei e quando eu olhei a porta do quarto dela estava fechado. Não tinha como ela ter me chamado. E claro, quando eu contei pra ela no dia seguinte, ela riu da minha cara e falou que eu tava vendo filme de terror demais. A última coisa que aconteceu foi que esses dias eu levei a minha namorada na casa dos meus avós. A gente tava normal, deitada no sofá, eu tava deitada, ela tava sentada, eu tava com as pernas em cima da perna dela assim, e a gente tava mexendo no celular. Tava tudo tranquilo, depois de um tempo os meus avós chegaram. A minha avó sabe que eu gosto de meninas, aceita tranquilamente. O meu avô finge que não sabe, mas ele também fica bem tranquilo. Eu acho que essa é a forma dele mostrar que ele tá de boa com a minha orientação sexual. Quando os meus avós chegaram, a gente decidiu ir pro meu quarto. Aí ela ficou lá até umas 9 horas da noite, depois foi embora. Até aí,
tudo tranquilo. A gente ficou trocando mensagens, como a gente sempre faz, e no dia seguinte, ela me mandou a seguinte mensagem. Ai, sei lá, eu senti uma vibe meio estranha na casa da sua avó. Eu não sei explicar, mas eu me senti muito desconfortável. Eu estranhei, perguntei pra ela o porquê, mas ela disse que não sabia explicar. Ela só se sentiu muito desconfortável lá. Eu estranhei, mas como eu disse pra vocês, eu já passei por isso várias vezes. Às vezes eu me sinto desconfortável lá sem explicação nenhuma, então eu aceitei e, enfim, o que eu podia fazer. Eu tenho uma gratidão enorme pelos meus avós terem me criado. Eu amo muito os meus avós. E apesar dessa casa ter todo esse histórico, ela me traz uma sensação de nostalgia, uma coisa boa, apesar de tudo isso. Inclusive, sábado que vem, eu vou pra casa dos meus avós e vou passar o final de semana com eles. Fim da primeira história. Você pode me perguntar, nossa, Sibeli, é uma história até ok, não tem umas aparições muito marcantes. Gente, eu trouxe essa história porque eu me identifiquei. É só isso que eu tenho pra dizer. Parece que sou eu contando essa história aqui. Ai, é a cara da sua avó lá do Rio, né? Sim, é por isso que eu trouxe essa história. E, gente, pra quem tá ouvindo, ou se você se você nunca passou por isso, pode ser que seja uma história até boba, sabe? Mas, gente, eu sei exatamente como é essa sensação. Quem tá aqui há mais tempo no canal, a gente já trouxe aqui um episódio com a minha avó, que chama Casa Assombrada da Minha Avó, uma coisa assim. Ah, e alguma coisa assim, um título. É. Bem assim. Bem assim. Que é a casa que eu cresci também. E é basicamente a mesma coisa, gente. Não tem nem por que eu ficar falando, porque é a história que contou aqui. Meus avós brigavam muito. E aí, gente, sério, a minha avó, ela era muito estressada nessa casa, sem explicação nenhuma. Tinha fantasma que lavava a louça pra você. Não lavava louça, né? Eu tava na sala, ouvi o fantasma lavando louça, chegava lá, a louça tava normal. Mas eu ouvia a louça tilintando, assim, água caindo, não tinha nada. Foi lá que você viu a drag fantasma. A drag fantasma, a Sasha Velour. Eu vi a Sasha Velour lá. Por que a Sasha Velour, gente? Eu já contei essa história várias vezes aqui também. Tinham duas casas, né? Tipo o quartinho dos fundos da história. E aí eu ficava soltando bolinha de sabão e tal. E eu voltava sempre pra janela pra molhar a bolinha de sabão. Quando eu voltei uma hora, tinha um homem careca me olhando de lado, atrás da cômoda, assim, distante. Gente, a Sasha Velour. Referências drag. E eu saí gritando, não sei o que. Tem um homem. Gente, não tinha ninguém. E também não podia ser um ladrão, porque estaria um ladrão pelado. Porque eu vi daqui pra cima, mas dava pra ver que tava sem camisa. Você não sabia viu disso? Ele peladão. Não vi assim. peladão, só daqui pra cima. Mas ele tava sem camisa, não tinha cabelo, não tinha sobrancelha, não tinha nada. Pois é. Não, assim, pavoroso. Mas eu só vi isso e ouvia coisas. E presenciava essas brigas, tinha o desconforto. Mas a minha família já viu várias vezes, várias coisas, vultos. O meu pai conta que ele via um homem de cartola. Sim, várias coisas. E sempre tinha briga. Aí a gente se mudou pra cá, pra Minas Gerais. Só que meu tio continuou morando lá. Meu tio também, nossa, meu tio um dia... Quero trazer meu tio aqui pra ele contar várias histórias, que ele já viu até Mulher de Vermelho. Já viu... A Dama de Vermelho. A Dama de Vermelho. Já viu meu tio, ó... Ele calejado, ele viveu lá muito mais tempo que eu. Eu ia visitar e tal. E, gente, calhou da vez de eu ir visitar também ter briga. Só que agora, recentemente, a minha avó morou lá e até que foi tranquilo. A gente não viu nada, só bicho. Barata, tem muita barata lá. Aí eu não senti uma vibe muito legal. Não senti, mas também tem o histórico, né, amor? É, eu já sabia da história, eu já fui assim, quando a Sibeli falou, vamos dormir lá, já me deu calafrio. Já fiquei que nem o Chaves. Já deu piripaque. E sabe o que é pior? A gente lançou esse podcast e tal, e tem uma vizinha lá que... teve isso também. Sim, a minha vizinha lá, ela é minha vizinha desde sempre e tal. E aí ela achou o meu Instagram e tal, eu fui lá, eu visitei ela, a gente matou saudade. Menina, ela veio conhecer o canal e ela ouviu esse episódio. Aí ela me chamou no Instagram, falou assim, Sibeli, acabei de ouvir o episódio da casa da sua avó. É a casa aqui do lado, não é? Eu falei assim, é. Aí ela, pois é, porque aqui, não é uma questão só da casa, é todo esse terreno aqui. Aí ela começou a contar umas histórias, que ela já viu que cansou de ver bode. Verdade. Ainda eu vou falar assim, aqui, organiza todos esses relatos que eu vou trazer no canal, porque, gente, ela contou umas coisas muito assustadoras também, tá? Muito assustadoras. Então era uma coisa mais coletiva. E uma coisa muito... terreno, né? Era dos terrenos ali, porque é casa parede a parede. Por isso que eu trouxe essa história. Então, Ive, querida, eu compartilho da sua dor com você. Agora, da história.
O que me deu medo foi essa coisa de marcar a cruz, né? Sim, não. Isso. Eu teria medo também. E sentir o peso de uma pessoa sentar na cama deve ser horrível. Não, eu tenho muito pavor disso. Eu tenho medo disso acontecer um dia. Porque assim, você ouvir barulho, você consegue explicar o barulho. Às vezes não. Ah, amor, mas assim, caiu alguma coisa. Que nem já acontece aqui direto. Você ouviu assoviar. Nossa, gente. Foi assobio? Ah, não. Foi psiu. Gente, esses dias eu tava fazendo comida e eu e o Vitor, a gente tem uma brincadeira muito besta de se assustar. Eu sei que não é muito saudável, mas a gente tem. No canal de terror a gente ainda fica se assustando. E aí, o Vitor tava trabalhando, eu fui fazer almoço. E eu tava lá cozinhando e tal, não sei o quê. E aí, eu senti uma presença atrás de mim e eu ouvi claramente. Gente, eu ouvi. Aconteceu. Psiu. Pra trás que mentira tinha Vitor. isso, Juro, tá? juro. Mentira, não, fala que é mentira, porque eu Juro. vou ficar com medo aqui nessa casa. Não vou falar até que é então mentira. Eu não tenho medo de nada aqui. Amor. Tá? Até então não tenho medo, porque não vi nada aconteceu aqui, não tem nenhuma energia Não, mas negativa. aconteceu. Não. Foi a primeira coisa que aconteceu aqui e última. Mas aí eu vim aqui e falei com o Vitor. E todo barulho que a gente ouve caindo, a gente bota a culpa nos vizinhos. Ah, e é mesmo, às vezes é. Às vezes, a maioria das vezes é. Mas às vezes tem umas coisas que, tipo assim, não dá pra explicar muito, mas foi vizinho. Vai. Mas quando você sente a presença sentando, é muito mais complicado. Vamos então pra segunda história? Vamos. Quem mandou a segunda história pra gente? Quem mandou a segunda história foi a Núbia. Inclusive, se você tiver alguma história aí, você pode mandar também pra gente através do nosso e-mail, contato@naterradomedo@gmail.com. Manda, que a gente adora. Tem todas separadinhas aqui, a gente vai trazendo. Mas pode mandar que sua história está na fila. Essas, inclusive, foram as recentes, assim. Porque a gente pega as mais antigas, pega as mais recentes, agora foi as mais recentes. E aí a Núbia mandou o seguinte. Oi, conheci o canal recentemente enquanto procurava umas creepypastas pra escutar enquanto eu trabalho. Ah, inclusive tá chegando bastante gente nova. Bem-vinda, gente. A gente adora. Pode ficar à vontade, senta, pega um café e ouve história com a gente. Espero que leiam e gostem. E já peço desculpas se ficar meio vago, pois estou escrevendo isso enquanto concilio com o trabalho. Beijos, até a mais. Vai trabalhar, mulher! Olha ela! Vai trabalhar ouvindo a gente. É. Vai trabalhar ouvindo a gente. Vamos então para a história da Núbia. Mas antes você parou na blitz dos comentários. Ah, não. Não, todo dia eu vou ficar assustando com isso, amor. Gente, você tem que me avisar quando fazer essa blitz. A blitz, eu não vou avisar. Eu quero que você leve susto. Ah, não. Você parou na blitz dos comentários, pode deixar aqui seu comentário. Deixa um coração, deixa uma caveira, deixa qualquer coisa. Deixa uma estrelinha em homenagem ao meu brinco. Deixa aqui que a gente vai responder o máximo que a gente conseguir. Vamos então agora de verdade para a história da Núbia. Você levou susto de verdade? Eu sempre tive uma sensibilidade muito forte para o mundo espiritual. Então, você pode ter certeza que se eu me sentir desconfortável num lugar, é porque alguém morreu ali. Um bom exemplo é a casa onde meu avô mora. E história de avós hoje, né? Hoje tá temático, não é? Sem querer. Eu sempre tinha medo de um banheiro que ficava do lado de fora da casa do meu avô, que era meio que um banheiro de depósito de um antigo bar que tinha lá. E, gente, dito e feito. Quando ainda era bar, uma mulher tinha morrido dentro desse banheiro por conta de uma das várias brigas de bar que tinham lá. Detalhe, eu só descobri isso, da morte dessa moça, tem o quê? Uns 2, no máximo 3 anos, sendo que meu avô mora lá há mais de 10. Eu já tive também uma sensação ruim num quarto meio inutilizado da casa. Eu não acredito muito nisso de energia, coisa e tal, mas, gente, nesse quarto, eu sempre me sentia, não era nem um medo normal, era uma sensação de perigo extremo. Tanto que eu evitava ao máximo, eu nunca ficava sozinha nesse quarto. Até hoje, eu não sei se alguém de fato morreu ali naquele quarto, mas eu tenho umas primas que já dormiram lá, até a minha irmã também já dormiu lá e me relataram, todas elas, que durante a noite elas já repararam algumas cabeças, observando elas pela janela durante a noite. Por mais estranhos que sejam esses relatos, a história que eu vim contar aqui pra vocês não são essas. Eu vou falar sobre um sonho que eu tive na semana passada. Por conta dessa sensibilidade que eu tenho normalmente, eu costumo ter uns sonhos muito estranhos. A maioria deles eu esqueço, mas eu tenho 2 sonhos que eu tenho com frequência, assim. Depois eu posso até relatar mais sobre eles,
mas não é sobre isso ainda. Só que esse sonho que eu vou contar pra vocês não foi diferente. Um sonho super estranho. Eu tava numa espécie de casa, daquelas que tem um quartinho no fundo pra bagunça, sabe? Durante o dia, eu via uma espécie de sombra no canto do quarto, em formato de desenhozinho de palito, sabe? E eu me jogava pra cima dessa forma, jogava coisas em cima, mas só se dissipava, não sumia. Quando a noite chegou, imediatamente ele começou a me atacar. Ele correu pra cima de mim e quando as mãos dele já estavam em cima de mim mesmo, o meu despertador tocou. Era sábado, eu segui o meu dia normalmente, fui pra autoescola, fiz almoço pra mim e pro meu namorado. De tarde, a gente decidiu dar uma faxinona ali. Ele foi pro quintal e limpou lá fora, aparou grama, e eu fiquei com a parte de dentro da casa. E eu sempre me senti muito segura na casa do meu namorado. Mas não nesse sábado. Eu sentia que alguma coisa me observava do quarto dele. E eu só senti isso de noite, depois que eu já tinha varrido toda a casa, passado pano, organizado tudo. Eu limpei todo o quarto dele ouvindo uma música bem alta, ouvindo rock, pra ver se me distraía. Só que eu tava com aquela sensação estranha. Quando eu fui limpar o quartinho do gato, trocar ração, trocar água, tudo, eu senti que a presença estava muito mais forte. E alguma coisa gritava dentro de mim que era ele. Eu quero deixar claro aqui pra vocês que eu não sou uma pessoa muito fiel à religião. Eu acredito em Deus, eu costumo orar, eu agradeço todo dia, ou quase todos os dias, pelas coisas que eu tenho. Mas eu nunca fui uma pessoa de rezar do nada. Mas nesse dia eu senti a necessidade de rezar um Pai Nosso do nada. Quando eu menos percebi, eu já estava ali rezando. Quando eu terminei, eu pedi para que tudo que tivesse ali, que não fosse desse mundo, fosse embora, fosse mandado para longe. Eu repreendi, eu pedi proteção e olha, eu quero que um raio caia na minha cabeça se eu estiver mentindo. Na hora que eu tava ali conversando com Deus, o meu corpo inteiro arrepiou e a música que eu tava ouvindo ficou aumentando. Detalhe, naquela noite estava fazendo muito calor, eram uns 30 graus, eram 8 horas da noite, e a minha caixinha do som já estava no último volume. Logo depois disso eu senti um alívio e nada mais aconteceu. Mas eu meio que senti que aquela coisa tava brava comigo, sabe? Aquela coisa sabia que eu tava com medo e sabia que se eu começasse a gritar ali, ninguém ia me ouvir. Logo que a gente terminou de arrumar a casa dele, a gente se despediu do gato pra ir pra minha casa. E, gente, o gato tava super dócil, pedindo carinho. E do nada, do absoluto nada, o gato me deu um arranhão. Ele começou a miar também de uma maneira muito estranha. E novamente eu comecei a sentir aquele medo. Alguns detalhes que são importantes. O gato entrou mais cedo naquele quarto, ele deu uma entradinha e já saiu muito rápido. E por mais que ele tivesse essa brincadeira de dar uma mordidinha, mais de leve e tal, eu nunca vi ele desse jeito. E o meu namorado também nunca tinha visto ele assim. Em coisa de minutos, a gente já tava na minha casa. E eu acho que ele não tá mais atrás de mim. Pelo menos é o que eu espero. Nada de estranho aconteceu, mas domingo eu passei com aquela sensação de medo, sabe? Choveu o dia todo, foi um dia muito esquisito. Se tiver alguma atualização, eu volto aqui e conto pra vocês, mas nossa, eu tô rezando para que não seja preciso. Fim da segunda história, porém não, porque ela já mandou uma atualização. Ixi, já vem com a atualização no próprio vídeo. Já chique. Temos atualização. Chique, quer dizer que continuou. Quer dizer que coisa boa não parou, não, entendeu? Não aconteceu. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Vamos ver. Gente, de fato, eu já tinha terminado de contar pra vocês a minha sensação, o que eu tava sentindo, mas acontece que eu continuo tendo a sensação dele me observando no escuro. Pode ser coisa da minha imaginação, pode ser porque eu já tô com esse medo na minha cabeça, mas eu juro por Deus que eu sinto. Ontem à noite, depois que eu cheguei do trabalho, eu entrei no meu quarto, me tranquei lá pra trocar de roupa. Só que aí eu comecei a ouvir arranhões na porta. Como é mania aqui de casa o pessoal fazer gracinha, eu gritei, pode entrar.
mas a porta não abriu e os arranhados continuaram. Eu fui abrir a porta e era só o meu gato. E do lado estava o quarto da minha irmã completamente escuro. Minha irmã e meu pai estavam cada um em um banheiro, tomando banho, trancados dentro desses banheiros. A minha mãe estava na cozinha fazendo comida e não tinha mais ninguém na casa. E, gente, detalhe, o meu gato nunca teve o costume de ficar arranhando porta. E eu podia jurar que mais cedo eu entrei no quarto e o meu gato tinha entrado junto comigo, mas pelo jeito ele não entrou. Bem, gente, agora eu espero que realmente tenha acabado. Eu espero do fundo do meu coração que esse seja o fim da história. E que a sensação que eu tô tendo agora de estar sendo observada seja só resultado do medo que eu tô sentindo. Fim da segunda história, finalmente. E me deu um pouquinho de medo essa história. Ai, gente, mas é sempre bom, assim, ter um gato, ter um cachorro, ter alguém pra tentar colocar a culpa, né? Agora, esse gato tá errado aí. Nunca teve mania de arranhar a porta. Bom, mas aí ele sentiu medo de alguma coisa, né? Não foi à toa, não foi porque ele decidiu. Não, mas tô falando assim, se ele tivesse sempre o costume de arranhar a porta, ela não duvidaria. Não, ela falaria assim, é o gato com certeza, entendeu? Seria só mais uma segunda-feira. Sim. Então, mas aí eu acho que você, o Núbia, né? Núbia, eu acho que você cometeu um pequeno erro. Que é o pode entrar. Gente, eu já ouvi falar que isso não é bom. Que não é bom você permitir que as coisas entrem mesmo por brincadeira. Vampiro é assim, né? Vampiro é assim. A gente falando vampiro como se fosse super existisse. Aí vai que existe. É. Se eu não me engano, o demônio é assim também. Cruzes, é? É. Então, você não pode permitir que as coisas entrem na sua casa, sabe? Até ligando com a primeira história, coisas que eu já ouvi falar, né? Tipo, porque eu ouço muita história sobrenatural, porque eu gosto muito de ouvir e tal. Que até essa coisa, tipo, das brigas dos avós da Eve, isso também acaba atraindo. Isso acaba dando permissão para essas coisas entrarem. É, eu já ouvi falar nisso também. Só que quando... Você entende? Quando você fala pode entrar, você tá dando uma permissão ali bem direta. Ai, amor, eu já cantei tanto entra na minha casa, entra na minha vida. Não, mas aí é música, né, de Deus. Sim, só que vai que a pessoa, o Isso fantasma... é música de Deus! Isso que é a música de Deus, né? Deus tá por fora dessa safadeza sua. Vai que a coisa que tá do lado de fora interpreta que é pra ele entrar, que eu tô liberando ele. Não, amor, calma. Também não é assim, não. Não é várzea, não. Ai, calma. eu cantei muito, entra na minha casa, entra na minha vida. Não, é se você ouvir uma batida, se alguma coisa cair, alguma coisa que você fala com brincadeira assim, ai, nossa, pode entrar. Isso tá. aí eu acho que conta, entendeu? Agora a música, eu acho que não, gente. Mas... em questão de música, eu vou admitir aqui pra vocês que eu tenho... Não tem nada a ver com as histórias, tá? Eu só lembrei porque o Vitor falou de música. Eu sempre tive muito medo de anunciação. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Nossa, eu tenho medo daquele lá da... Um abajur cor de carne. Nossa, mas aí... Por quê? O Hit chorando agora. Não, como é que começa essa música? Meia-noite no meu quarto. Meia-noite no meu quarto. É, tipo, ela vai subir. Ela quem? Ouço Sobe passos não. na escada. Então, eu tenho muito medo Vejo também. a porta abrir. Ó, um abajur cor de carne, um lençol azul. Gente, horrível, um Não, abajur realmente. cor de carne. Você já tá lá no filme de Slash, Leatherface. Não quero. Não, eu julguei o Vitor, mas é verdade. Meia-noite no meu quarto ela vai subir. Ela não vai subir nada, não sobe Não mais. vai. Ouço passo Não na subirás. escada, vejo a porta abrir. Não abrirás. Tu vens, eu já escuto Não os teus virás. sinais. Agora também tem outra música. Qual? A gente podia fazer um vídeo sobre isso, né? Nossa, é verdade, vocês querem. Porque tem outra, aquele do Menino da Porteira. Nossa, me arrepia todo. Não, né? menina porteira Se eu cruzar com esse menino na porteira, eu Não, derrubo mas ele. do... Toda vez que eu viajar... Não, essa não. Essa não me dá medo, não. Ah. Eu tenho medo é do Guerra dos Meninos, do Roberto Carlos. Ai, como é que é essa? Hoje eu tive um sonho e foi o mais bonito que eu já tive em toda a minha vida. Ih, já vem num tom macabro, Sonhei né? que todo mundo
Vivia preocupado. É uma música linda, cara! Mas assim, eu adoro essa música, mas preocupado. Essa parte aqui que me dá medo. Tentando encontrar uma saída. Quando em minha porta alguém tocou e sem que ela se abrisse, ele entrou. Ai, não entra Era não. algo tão divino, luz em forma de menino, não, que uma obrigado. canção me ensinou. Não, não entra não, já me arrepiei aqui. Não preciso de entrar, não. Gente, imagina um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem, comenta aqui. Eu quero. Nossa, tem 1 milhão de músicas que se você parar pra pensar na Não, vida. então já aproveita, comenta aí a música, entendeu? Quem chegou até aqui vai comentar o nome de uma música. O nome de uma música que tem medo. É. Eu dá quero, medo. comenta. Eu Isso, se também, você pra chegou gente aqui até fazer um agora, é esse vídeo. sinal. É, a gente pode fazer um vídeo ou uma live sobre isso. Podemos, gente. Ai, amei. Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. E o Vitor é grosso, não vai dar tchau pra vocês? Tchau, gente. Beijos.